mundo já foi bem diferente de como o conhecemos hoje. No caso do Brasil, por exemplo, se comparado a outras grandes nações, ele ainda contempla apenas a sua fase de juventude. Se utilizarmos alguns centros milenares como base para nossa comparação, chegaremos a uma rápida conclusão de que ainda temos muito a aprender. Há um longo caminho a ser trilhado, e existe uma considerável diferença entre o nosso jovem Brasil e outros países antigos. Também, devido a esta jovialidade, desenvolveu-se aqui uma posição cultural com significativas intervenções estrangeiras. O nosso próprio passado de colonização nos apresenta a certeza de sermos fruto da mistura de diversas raças, culturas e crenças. Partindo dessa pluralidade, será que de fato conhecemos claramente toda a nossa história? Quais foram os reais motivos que levaram a nossa nação a ser descoberta? Poderia ela ter sido achada em um plano certo de sua localização? A partir de agora, serão contados os fatos que não estão descritos na tão famosa Carta de Pero Vaz de Caminha-Fatos. Estes que tiveram grande importância na construção do nosso imenso Brasil. Sejam eles comprováveis ou não, sejam eles reais ou não, talvez, hipoteticamente, apenas fruto de um certo imaginário. Apresentam uma longa história de como, de lá de Portugal, um navegante, Vasco da Gama, descobriu um novo caminho para as Índias. Contudo, também é conhecido que ao retornar ao seu país, não apenas notícias boas foram entregues ao rei. Dom Manuel I Vasco informou que as mercadorias levadas em sua viagem não agradaram ao governador do local visitado. Mesmo com todas as honras que foram entregues na ocasião, havia diversos pontos positivos e diversos pontos negativos em torno dos resultados alcançados. Ainda assim, a Rota do Gado, como ficou conhecida aquela via marítima, foi definida a partir daquela viagem, havendo o estabelecimento do novo trajeto entre Portugal e as Índias. Outro ponto, não festejado, foi o facto de que mais da metade da tripulação da nau São Gabriel, com a qual Vasco realizou a viagem, veio a falecer durante a expedição. Da sua frota de 4 embarcações, somente 2 retornaram. De toda forma, Vasco era uma pessoa que estava bastante próxima ao rei de Portugal devido àquelas realizações, assim como em virtude da proximidade que o seu pai tivera com o monarca anterior, Dom João II, tio de Dom Manuel I. Consequentemente, logo que o navegante retornou da viagem às Índias, ele procurou realizar uma reunião com o seu rei Vasco. Desejava discutir algumas estratégias relativas ao descobrimento da nova rota comercial. Ele já imaginava a necessidade da realização de outras viagens para a terra das especiarias, buscando garantir o estabelecimento do comércio com a região visitada. Aquela época na qual Vasco da Gama fez sua grande viagem era conhecida como a Era dos Descobrimentos ou a Era das Grandes Navegações.
diversos países da Europa, cada um com sua relevância. Estavam totalmente ávidos por novas conquistas e descobertas por todo o mundo. Porém, de forma distinta dos anseios de grandes senhores, algo na viagem às Índias ficou marcado na memória de Vasco da Gama. Ele constantemente se lembrava da recepção dos povos nativos ao chegar em terras novas. O navegante também se recordava de muitas outras experiências únicas durante aquela viagem. Em seu encontro com um determinado grupo de viajantes, Vasco observou que eles carregavam consigo diversas imagens. Dentre elas, havia alguns deuses hindus que atraíram a atenção do capitão português. Enquanto as observava, uma delas atraiu significativamente a atenção de Vasco da Gama. Tratava-se de uma pintura da deusa Lakshmi, a representação da riqueza e da fartura para aquele povo. Foi aquela lembrança que trouxe maior inquietação ao navegante para sua reunião com o rei português. Vasco colocou como pauta para o seu encontro com Dom Manuel I, algo que poderia, naquele momento, ser julgado como totalmente dispensável. Ele questionou o porquê de algumas civilizações antigas cultuarem tantos deuses e haver tantas representações de adoração da natureza material e imaterial. Aquele era um conceito divergente da religião portuguesa, com bases sólidas no cristianismo, que é regido pelo monoteísmo, ou seja, pela crença na existência de um Deus único. Ainda assim, a própria existência de uma trindade cristã também poderia ser utilizada como base para aquela indagação levantada. Vasco se questionou por diversas vezes, quando buscou entender quais eram as formas que o acompanhavam durante as suas navegações. Quanto à reflexão relacionada aos deuses de outras civilizações, havia uma dúvida que agora o intrigava demasiadamente. Ainda que, para ele, estivesse claro o mandamento das escrituras cristãs que diz: não terás outros deuses diante de mim. O navegante buscava entender por que razão esta orientação não poderia ser, por exemplo, algo como: não há outros deuses senão a mim. Haveria então outros deuses de fato? Quem seriam e qual verdadeiros seriam? Apenas criações pagãs ou seres tão reais quanto aquele que Vasco tinha como seu Deus Criador? Certamente se tratava de um momento em que a fé do navegante era colocada à prova em sua mente cansada. Ele viu a sua tripulação sofrer por diversos males ocultos e os viu morrer, por exemplo, pelo escorbuto, um agente silencioso que matava comumente as pessoas das embarcações e que muitas vezes era associado com infortúnios. Outro pensamento que o navegante carregava
era o fato de ter, por necessidade de manter a sua própria vida, em alguns casos, agido contra outro mandamento da Bíblia cristã: não matarás. Vasco teve que cometer este ato certas vezes em suas jornadas, mesmo que algumas delas tenham sido de forma indireta, por meio de ordens aos seus marujos. Estou encarecido ao fato de que a sua tripulação também adorava imagens, algo que estava em desacordo com outro mandamento dessa mesma religião. Vasco teve que cometer este ato certas vezes em suas jornadas, mesmo que algumas delas tenham sido de forma indireta, por meio de ordens aos seus marujos. Estou crescido ao fato de que a sua tripulação também adorava imagens, algo que estava em desacordo com outro mandamento dessa mesma religião. Envolto em seus pensamentos durante a reunião, o navegante inconscientemente demonstrava ao rei que estava incomodado com algumas lembranças da viagem. O que tormentas escurecem seus pensamentos, Vasco? Dom Manuel, percebendo os olhares vazios do seu almirante mor, o questionou de forma incisiva para que contasse sobre a sua travessia e aquilo que o perturbava. Então Vasco elucidou aquilo que havia em sua mente. Meu rei, perdoe-me. Estou de fato disperso. Com todos esses anos de vida, eu nunca antes havia me questionado tanto sobre tantas coisas ao mesmo tempo. Assim que chegamos à Índia, fui confundido por imagens de deuses hindus e principalmente por uma certa deusa que apresentava a riqueza como a sua maior característica. Aquela exposição mexeu comigo de uma forma muito estranha. Era como se a energia daquela entidade estivesse presente entre os homens que possuíam a sua imagem. Mas o que poderia te incomodar tanto em uma simples imagem, Vasco? Eu não sei. Eu não consigo explicar. Tantas civilizações em todo o mundo. Tantas delas mais antigas que a nossa. Muitas que possuem até mesmo o dobro de nossa existência. Por quais motivos estes deuses se fizeram representar de forma tão relevante dentre aqueles povos? Por qual motivo, Vossa Majestade? Porque eles não acreditam em nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Por qual motivo será que, para eles, o Deus verdadeiro é outro? Quem estaria errado, afinal? Há errado. Há certo. Como assim, Vasco? Provavelmente a viagem lhe foi muito cansativa, meu nobre navegante. Temo que comece a imaginar que um deus pagão é verdadeiro só por causa de uma insolação. Não se trata disso. Ou melhor, não seria apenas isso.
É pelo motivo de que em minhas viagens sempre vejo que estes povos têm uma relação muito próxima com seus deuses. É uma relação diferente. Há um contato bastante próximo a oferendas e a realizações. Por que será? Por qual motivo existe essa crença tão direta na capacidade de que estes deuses entregam a eles o que eles desejam? Como podem acreditar que uma deusa pode ser referência para riquezas e farturas? E farturas. Calma. Por diversas vezes eu já ouvi falar dessas lendas e desses contos de receber graças materiais e outros agrados. Mas não é bem assim que funciona. Eu não saberia responder a todos estes seus questionamentos, e muito menos sobre estas tais correlações com riquezas. Você não acredita que são de fato reais, não é, Vasco? Não acredita que esses deuses também poderiam nos entregar as suas pedras preciosas e o seu ouro? Após aquele momento, os dois ficaram perdidos em seus pensamentos por certo tempo. Chegaram a ensaiar uma breve discussão sobre tal possibilidade de relação entre lendas e riquezas. Mas era sempre uma conversa desconcertante para aqueles senhores. Ambos estavam sempre refletindo sobre a fé cristã e sobre as suas próprias indagações, levianas até para eles mesmos. Foi então que o venturoso, como era conhecido o rei de Portugal, por suas virtuosas remetidas de sucesso como monarca, de conquistas, glórias e tantas outras vitórias, pensou que nada perderia se tentasse esclarecer suas dúvidas sobre o devaneio de seu almirante mor. Ele respirou profundamente e ambos voltaram a ter uma conversa mais objetiva. Então faremos o seguinte, Vasco. Descobriremos o real motivo pelo qual tu ficaste tão inquieto. Disse o rei, dirigindo-se ao navegante com um ar de aventura em seu rosto. Sabemos que devemos ter certo cuidado com a cultura dos povos que estamos colonizando. Mas não concorda comigo que constantemente ouvimos sobre potes de ouro ao fim do arco-íris? E se esses contos forem reais e suas riquezas estiverem esperando apenas que mais alguém acredite nelas e as explore? Vasco ainda não conseguia digerir totalmente aquela loucura provocada por ele. Mas o espírito desbravador se animava frente às possibilidades avaliadas. Ele se questionava quanto à real probabilidade de sucesso em uma jornada como aquela, porém estava bastante confiante. Ele mesmo teria acabado de fazer o que nenhum outro homem fez antes dele: a travessia pelo Cabo da Boa Esperança, chegando até as Índias. Uma viagem bastante longa pelos mares do mundo, estabelecendo a rota do Cabo e criando assim um novo caminho para a terra das especiarias. Ambos, rei e navegante, conversaram por mais algumas horas sobre contos, lendas e mitos, tanto portugueses como de outros lugares de terras distantes. Em muitos momentos eles riram com aquilo que julgaram impossível de ser verídico. Porém, tudo acabava se agrupando em um grande conjunto de incógnitas. Eles se questionavam o porquê de certas lendas se repetirem com tanta similaridade em lugares diferentes.
ao redor do mundo. Em seu íntimo, também pretendia o rei ter nessa viagem mais uma oportunidade para encontrar algo tão procurado por exploradores portugueses: a localização do Preste João, ou Padre João. Esta figura mítica era envolta em uma série de contos relacionados com poder e glória. Muitos acreditavam que o Preste João era descendente do próprio Baltasar, um dos 3 reis magos dos contos cristãos. Naquela época, ninguém sabia exatamente a localização do seu reino. Outro rei de Portugal, Dom João II, alguns anos antes já havia realizado uma tentativa de encontrar o local. Contudo, não obteve sucesso. Durante a reunião entre o rei Dom Manuel I e o navegante Vasco da Gama, por mais inadmissível que pudesse ser, muitos fatores estavam por relacionar o impossível ao possível. Tantas situações prováveis e tantas místicas reunidas em mais uma viagem exploratória para Portugal enchiam o rei com um sabor especial de aventura e desafio. Assim estava manifestada uma oportunidade imperdível de ter ele, o venturoso, uma vez mais, direcionamento para o sucesso em uma de suas novas empreitadas jamais imaginadas. Nesta época foram realizadas diversas excursões além mar para navegar em terras desconhecidas. O espírito que abraçou o rei e o navegante após a sua última conversa foi o puro desejo de realizar uma expedição sem precedentes. Mesmo que os motivos reais fossem questionáveis, foi o puro desejo de realizar uma expedição sem precedentes, mesmo que os motivos reais fossem questionáveis. Muita cautela deveria existir.
estivessem corretos quanto aos deuses e suas riquezas, seriam seguidos de perto por outros desbravadores, a exemplo do reino de Castela. Assim como se estivessem errados. Tal notícia certamente seria encarada. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na rodovia Ayrton Senna. Credibilidade frente à sua corte e frente ao restante do mundo. Mantenha-se à esquerda para continuar na rodovia Ayrton Senna. Anterior enfrentou uma série de conspirações contra seu trono e por algumas vezes teve que agir usando as suas próprias mãos para se vingar dos malfeitores. Um herdeiro, Príncipe Afonso, mas seu filho veio a falecer em um acidente, numa queda, enquanto andava a cavalo. Porém, as informações acerca daquela morte eram questionadas por muitas pessoas leais ao rei Dom João. Elas acreditavam que provavelmente a morte do herdeiro real não teria sido acidental, pois havia em torno do príncipe uma possibilidade situacional que o tornaria regente dos reinos de Portugal e da Cimbaiá. Os reis católicos, monarcas espanhóis desejavam esta associação. E por este motivo, em algumas ocasiões, eles foram levantados como responsáveis por provocar aquele acidente fatal como príncipe herdeiro.
ao fato de não ter outro representante legitimado. Dom Manuel I, seu primo, foi designado como sucessor de Dom João II após sua morte. Por motivos também questionáveis, Dom João veio a falecer certo tempo depois, sob a suspeita de envenenamento. O príncipe perfeito, como ele ficou conhecido, era descendente de uma linhagem de reis desbravadores. Foi ele quem idealizou a possibilidade de se estabelecer uma rota para as Índias, contornando a África. Antes de morrer, ele repassou este desejo para o seu sucesso, Dom Manuel I, que sustentaria o seu legado de conquistas e buscaria pela realização dos planos de seu primo e antecessor no reinado de Portugal. A relação do Vasco da Gama com Dom Manuel I é fruto dos planos de Dom João II com o pai do navegante. Eles arquitetaram a viagem por mar para as Índias, e Dom Manuel I conseguiu concretizar este desejo por meio da navegação capitaneada por Vasco da Gama. Em 800 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Ayrton Senna. Pra quem estiver vindo aqui, não fica à esquerda não, senão você não consegue pegar automática aí. Mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Ayrton Senna. Fica na direita pra pegar automática, hein? Em sua postura de soberano. Continue por 3 quilômetros. Estava em sua representatividade monárquica, como uma dádiva concedida pelo seu Deus. Em 3 quilômetros, pegue a saída 60 em direção a Filerário, BR-116. Fica ligado para não ir pela esquerda, senão você perde essa passagem aqui da via automática, tá bom? Aconteceu comigo uma outra vez que eu vim. Que surgiu após sua última conversa com Vasco da Gama. Também seria uma forma de mostrar que ele poderia ser governante, tanto daquilo que era material, quanto daquilo que era imaterial. Chegasse onde desejava, por meio desta proposta de vestida mitológica, teria ele sobrepujado tantos povos colonizados quanto seus deuses e lendas. Ele provaria ao seu Deus o valor que tinha como rei, soberano de sua nação, e como conquistador e desbravador de todo mundo. Desta forma, o rei... Em 600 metros, pegue a saída 60 em direção a Filerário, BR-116. E é claro, se sua nova hipótese estivesse correta, ele também tomaria dos deuses pagãos as... Pegue a saída 60. Continue por 5 quilômetros.
do devaneio do rei e do navegante. Havia de fato a necessidade de retornar para as Índias pela nova rota e estabelecer um contrato comercial após a primeira tentativa exploratória. Tanto Dom Manuel quanto o navegante concordaram que o retorno de Vasco da Gama de forma tão imediata pela nova rota era algo que poderia atrair uma atenção indesejada. Eles perceberam a necessidade de utilizar algum outro capitão para realizar esta missão. Uma pessoa que não apresentasse muita relevância na corte real portuguesa. Eles desejavam alguém que pudesse ser orientado, ou melhor, desorientado. Desta forma seriam realizadas exatamente as ações que eles planejavam sorrateiramente por meio desta viagem. Em 800 metros, pegue a BR-116. Objetivos distintos, alguns transparentes e outros escritos nas entrelinhas. Continue na BR-116 por 5 quilômetros. Era necessário viabilizar o devaneio do rei com a necessidade do país de estabelecer de forma concreta a relação comercial com as Índias. Eles perceberam que poderiam unir esta necessidade com o desejo de navegar buscando encontrar novas terras em uma região delimitada pelo Tratado de Tordesilhas. Lembrava das orientações de seu antecessor no reinado de Portugal quanto à possibilidade de existirem terras naquela região, de certa forma desconhecida. Havia sido o próprio rei Dom João II quem lutou pelo reposicionamento da linha imaginária que estabelecia os limites deste tratado. Ele fez isso frente aos reis católicos, sob mediação do Papa Alexandre VI, buscando garantir que a delimitação fosse ajustada atendendo ao seu desejo. É possível notar que esta readequação garantiu exatamente que a área sobre titularidade de Portugal recaísse sobre terras existentes e que foram posteriormente descobertas, partindo da premissa do antecessor Dom João de haver terra naquela região. Dom Manuel I se decidiu em seu plano de navegação
Em 800 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. O navegante não entendeu inicialmente quando o rei pretendia vagar uma frase, mas o monarca ainda assim continuou. Faremos uma manobra arriscada. Por isso precisaremos de alguém que possa fazer o que desejamos sem questionar. De preferência, que esta pessoa não saiba o que está fazendo. Algumas outras pessoas poderão supervisioná-la para garantir que faça o que pretendemos sem que saiba exatamente o que faz. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. Com a continuação da explanação do que desejava, ficou mais clara a intenção do rei de ter Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. navegante, participando mais ativamente daquela conspiração. Continue na BR-116 por 26 quilômetros. Uma esquadra para voltar às Índias e fazer com que eles desviem sua direção para tentar chegar às terras ocultas ao leste do Tratado de Tordesilhas. Há uma manobra da navegação chamada Volta do Mar, que consiste basicamente em navegar por uma certa rota para aproveitar os bons ventos e se afastar da calmaria de perto do continente africano. As embarcações se afastam muito por causa deste movimento de distanciamento. E um capitão pouco experiente nem saberia que estava se desviando demasiadamente do caminho pretendido. Poderemos fazê-lo ir exatamente para onde desejássemos que ela vá. As correntes marinhas nos ajudarão neste sentido. Sabia que precisaria ter um plano bem estruturado para que tudo saísse conforme desejado. Iremos devagar e com cuidado ao nosso objetivo, meu caro Vasco. Não gostaria de compartilhar com muitos a nossa missão, mesmo sabendo que faremos um pouco disso por necessidade. Acredito que apenas nós dois precisamos dividir os segredos do que realmente pretendemos. Quem sabe se tivermos êxito nessa jornada, eu não o torne conde um dia, Vasco. O rei já manipulava sua marionete, buscando controlá-la pela oferta de poderes. Se você precisa de um capitão, então eu lhe darei. Há um fidalgo de meu conselho real e que é representante da Ordem de Cristo. Já que teremos que agradar algumas famílias da corte para realizar esta nova viagem, ele é exatamente o que nós precisamos. Alguém muito conhecido, vaidoso, que encherá os olhos quando estiver frente às nossas promessas de riquezas. Se bem me lembro, é Pedro Álvares Cabral. O rei parou pensativo em quais seriam suas desculpas para esta nomeação. Já sei como podemos começar. Poderemos fazer o capitão mor desta expedição, dizendo que se trata de méritos por bons serviços prestados. Vamos rir ao por sarcasmo. E Vasco completou. Então farás o seu cego e eu colocarei os 2 olhos necessários como Vossa Majestade havia proposto. Serão eles os 2 irmãos Ataíde. Eles são de minha confiança e não farão nenhum questionamento sobre nossos planos. Eles irão desaparecer e aparecer quando for necessário.
Quero garantir que não haja questionadores demais quanto à rota pela qual a esquadra de Cabral irá navegar. Eu colocarei alguns homens que foram comigo na viagem para as Índias, que eles estarão cientes de parte do nosso plano. Eles serão a nossa garantia de que as embarcações não irão pelo caminho correto para as Índias. Pedro Escobar, Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho poderão fazer este papel. Mandaremos 12 navios bem armados. Eles poderão pelo menos ter alguma chance se tiverem dificuldades nessa terra desconhecida. Também será um reforço necessário se por acaso conseguirem chegar às Índias. Eu mesmo me incumbirei de repassar pessoalmente as orientações para esta esquadra. Vocês não viram aí, mas o caminhoneiro ele ia passar colado atrás de mim para usar a minha tag. Loucura, o cara tava colado atrás de mim, eu tive que parar o carro agora aqui. Que idiota. Como é que o cara faz isso, rapaz? Podendo causar um acidente em um lugar curto. Colou ali atrás, eu praticamente parei o carro. Aí ele ficou lá. Aí não, né? Aí não, isso é crime, hein? Isso é crime, estelionato, hein? Se eu não me engano, estelionato. Então, faz isso não. Feio, ficou feio aí. Loucura. Querendo colar, quase cometi um acidente. Vocês não viram aí. O cara colou ali dentro daquela cancelinha que vocês precisavam ver. Embarcações e no 13º navio, coloque um dos irmãos Ataíde. Será este o número que nos trará sorte. Será esta 13ª embarcação quem executará o nosso plano como desejamos. Com todo o projeto da viagem revisado várias vezes pelo rei Dom Manuel I e pelo navegante Vasco da Gama, os dois fizeram as últimas anotações e então estimaram que tudo iria acontecer conforme o planejado. Todas as documentações que pudessem deixar rastros das reais intenções daquele plano foram devidamente ocultadas ou destruídas. Até mesmo os registros dos suprimentos que foram alocados para a 13ª embarcação foram cuidadosamente tratados. Após tudo definido, foi então estabelecido que a viagem aconteceria o mais breve possível e que na data de 8 de março de 1500 a expedição estaria partindo de Portugal. Todos comemoravam a suposta viagem de retorno às Índias, a ser capitaneada por Pedro Álvares Cabral, que tinha aproximadamente 32 anos de vida na ocasião. Ele se sentia extremamente favorecido pelos votos de confiança que o seu rei lhe dera pessoalmente. A permissão de que comprasse algumas toneladas de pimenta, uma especiaria rara na Europa, para comercializar livre de impostos ao retornar, se tornou uma grande vantagem financeira para o jovem capitão. Diversas outras regalias lhe foram dadas por liderar esta expedição tão importante para o seu reino.
Após a partida das naus e caravelas, estava iniciado o plano arquitetado pelo rei de Portugal e por Vasco da Gama. Ambos estavam em busca do descobrimento de novas terras e da exploração de seus vastos mistérios. Tudo estava ocorrendo de forma impecável. A esquadra passou pelos pontos previstos sem problemas, até que na madrugada do dia 23 de março de 1500, houve o primeiro ato planejado. O 13º navio, a nau do capitão Vasco de Ataíde, simplesmente desapareceu. Isto aconteceu após o grupo de Cabral passar pelas ilhas de Cabo Verde, exatamente como descreveu Pero Vaz de Caminha em sua famosa carta. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar a uma e outra parte, mas não apareceu mais. Meu povo, a gente tá pegando esse engarrafamento aí e pelo visto ele é médio, não vai demorar muito não, tá? Então fiquem por aí com a gente mais um pouquinho e deem uma pesquisada em algumas coisas, tentem ver aí se vocês já conhecem alguma estrutura. A ideia é compartilhar com vocês essa viagem, para que vocês, caso venham a fazê-la algum dia e precisem dessa informação, possam ter aí com facilidade, tá bom? Obrigado por acompanhar, aproveitar esse momentinho aí para pedir para você se inscrever no canal, deixa um like, toda aquela coisinha que todo mundo fala, que funciona, então ajuda aí que com certeza todo mundo sai ganhando. Valeu galera, vamos nessa, continuar ouvindo aqui um pouquinho aí da história do Batalha de Mitos e vendo aí um pouquinho desse trânsito louco, com suas características e particularidades, vamos nessa. A esquadra ainda procurou os faltosos por mais 2 dias. Porém, não mais foram encontrados, nem ao menos voltaram a ser mencionados de forma relevante no registro histórico daquele documento. Propositalmente, nenhuma outra ação foi realizada quanto ao afastamento desta embarcação. Como se algo desejasse acompanhar ou até mesmo atrapalhar aquela expedição. Algumas tempestades aconteceram dias depois do misterioso desaparecimento. Desse ponto em diante, sabemos quase tudo o que aconteceu com a esquadra de Cabral, devido aos famosos relatos contidos na Carta de Caminha. Porém, outra série de acontecimentos foi vivenciada pelo 13º navio durante sua jornada, com vistas a chegar solitariamente às terras além mar. Era uma garantia do rei em possuir uma tripulação completa conhecedora do seu plano e preparada para desbravar abertamente as novas terras a serem descobertas. Por outro lado, caso a esquadra de Cabral também lograsse êxito,
em sua missão implícita, sem que fosse atrapalhada pelo seu capitão humor, corrigindo o curso para as Índias, voltaria imediatamente para Portugal uma das suas embarcações. Ela seria responsável por avisar ao rei que encontraram terra firme na área delimitada pelo Tratado de Tordesilhas, conforme ele esperava. Aconteceu exatamente como esquematizado. Cabral foi ludibriado por alguns membros da sua própria tripulação e pelos mapas cuidadosamente modificados que recebera ao sair de Lisboa. Os passos seguintes realizavam-se exatamente como previsto, e aquela esquadra direcionava-se, agora com 12 navios, para águas desconhecidas. No dia 22 de abril de 1500, eles então avistaram terra. Ao ver deste lugar um monte muito alto e redondo, Cabral batizou de Monte Pascoal por estarem na semana de Páscoa. Enquanto se aproximavam, foram feitas diversas medições de profundidade do local para que estivessem seguros quanto à navegabilidade daquela região. Quando eles já estavam bem perto da costa, Nicolau Coelho se ofereceu ao capitão para que navegasse com uma embarcação menor em direção à praia. Antes mesmo de iniciar a aproximação, eles perceberam que ali havia alguns habitantes e que eles os observavam próximos à beira da água. chegada de Nicolau Coelho, outros nativos surgiram em trios e em pares de dentro das matas. Devido à diferença linguística entre eles e o português, não foi possível haver uma comunicação verbal naquele momento. Ainda assim, Nicolau teve que acalmar os índios que se aproximaram dele com seus arcos e flechas prontos para o uso. Durante o primeiro contato, Nicolau lembrou-se de algumas orientações de Vasco da Gama, para que ele observasse possíveis riquezas originárias daquele povo. Com isto, Nicolau Coelho ofertou alguns de seus utensílios para os índios e, como
desejava, recebeu em troca alguns objetos deles. Dentre as trocas realizadas, lhe foi entregue um ramo de contas brancas muito parecidas com pérolas, com nada de maior valor aparente sendo ofertado ao português. Nicolau recomendou que aquele objeto especialmente fosse guardado para entrega ao rei de Portugal como um presente. Como a noite estava se aproximando, ele decidiu retornar para as embarcações maiores, buscando estar em um ambiente mais seguro, e se deu por satisfeito para aquela primeira interação com aquele povo. Certo tempo depois, ele retornou com a companhia de 2 índios e então solicitou a presença do capitão Moore. Cabral os recebeu em sua embarcação com uma postura de certa maneira desproporcional frente à simplicidade dos índios. Ele se posicionou sentando numa cadeira com roupas extravagantes e um grande colar. Uma coisa importante, eu não sei se vocês repararam, eu acabei de passar do lado do caminhão e um ar que o caminhão desloca me jogou aqui para o guarda-rail. Então, quando estiver passando por caminhões assim, principalmente se o carro for leve, estou no HB20, fica ligado, tá? Porque se você passar de forma errada aí numa velocidade, você pode perder o controle do carro e bater aqui do lado esquerdo. Não sei se vocês repararam, volta o vídeo aí e dá uma olhada. Aquele detalhe dourado foi exatamente o que permitiu uma interação com os índios, como era desejado por Nicolau Coelho. Ele estava presente naquele encontro com outros portugueses. Porém, era exatamente Nicolau quem figurava como principal comparsa de Vasco da Gama e do rei de Portugal naquele plano mirabolante. Quando o índio olhou em direção ao colar de ouro de Cabral e apontou em direção às suas terras, Nicolau vibrou ao entender que o nativo desejava informar que naquele lugar também havia ouro. O índio ainda apontou para um castiçal de prata e repetiu o mesmo gesto, gerando ainda mais certeza para o entendimento de Nicolau quanto à disponibilidade de metais preciosos nas novas terras descobertas. Em 500 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-116. Vou dar uma pausa aqui na voz do Google, porque a partir de agora ele vai ficar repetindo muito. Fique à esquerda, isso vai atrapalhar mais que ajudar. Então vamos ouvir aqui o audiobook que tá legal também.
durante aquele encontro entre os indígenas e os portugueses, ainda houve uma série de tentativas de comunicação. Diversos objetos e animais foram trazidos à presença dos indígenas. Nicolau Coelho estava satisfeito com aquilo que julgou entender como uma confirmação das riquezas materiais existentes entre aqueles habitantes. Os indígenas, após as diversas experiências com os itens apresentados, foram acomodados em um tapete no chão da embarcação e ali passaram a noite. No dia seguinte, Cabral autorizou que Nicolau Coelho acompanhasse os indígenas de volta para a praia e que ele fizesse isto companhia de Bartolomeu Dias. No plano do rei e do navegante, o papel de Nicolau era o de observar as riquezas materiais. Já o de Bartolomeu era o de observar as riquezas imateriais. Eles levaram consigo um rapaz chamado Afonso Ribeiro, que foi orientado a se aproximar ainda mais dos indígenas para observá-los. A primeira tentativa de inseri-lo foi em vão, pois os indígenas o devolveram com todos os objetos que havia levado consigo. Bartolomeu decidiu que Afonso deveria ficar lá de qualquer forma. Então trouxe um dos indígenas à sua embarcação para que os demais entendessem aquilo como uma troca e aceitassem o rapaz. Enquanto isso, Nicolau trocava tudo o que podia com os indígenas, procurando receber deles algo de maior valor material. Porém, recebia os mesmos tipos de objetos que os indígenas traziam consigo e que já eram comuns para o português. Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias retornaram às naus para informar sobre os acontecimentos na praia e logo se reportaram ao capitão. Cabral a todo instante demonstrava que sempre buscaria tomar atitudes mais cautelosas e já começava a demonstrar certo incômodo. Por estar em uma jornada distinta de sua missão principal de chegar às Índias. Nicolau aproveitou a proximidade do capitão e tentou acalmá-lo, lembrando-o de algo positivo. Afinal, eles estavam próximos à data de comemoração da Páscoa. Cabral apenas amenizou a sua preocupação e orientou que fosse realizada naquela data uma missa nas novas terras descobertas. É importante citar que neste mesmo dia, coincidentemente, a nau de Vasco de Ataíde também encontrou um porto aparentemente seguro. O 13º navio chegou bem mais ao norte daquele imenso continente, tomando como base o local onde Cabral aportou. Porém, essa outra história somente será apresentada um pouco mais à frente. Ainda em relação a Nicolau e Bartolomeu, este segundo foi orientado pelo capitão-mor de sua esquadra a navegar à frente das demais embarcações. Cabral temia a grande quantidade de indígenas
que os observavam da praia. Bartolomeu se aproximou dos habitantes e, de forma inesperada, novamente eles fizeram festa. Dá uma pausa aqui, pessoal. Como vocês viram, a gente, para chegar no Parque Tecnológico, pega essa saída. E é bom ficar atento, né? Sempre que você estiver dirigindo, faz uma movimentação de antecipação. Se vocês tivessem, e se vocês tiveram reparado, quando eu já estava próximo, eu acelerei para me posicionar melhor, fiz uma ultrapassagem ao caminhão à direita e consegui entrar aqui no Parque Tecnológico de forma mais tranquila. Então é muito importante que a direção ela sempre seja defensiva, mas também proativa, né, em alguns aspectos. Estamos chegando aqui então no Parque Tecnológico. Vou falar com o pessoal aqui para liberar o acesso e vamos nessa. Obrigado por acompanhar aí, tá, gente? Fala, mestre, vou lá no evento, na conferência. Tá bom. Obrigado. Bastante movimento aqui de saída. São 5h10. Acho que o pessoal já está, de fato, finalizando. Vou continuar o vídeo aqui para vocês conhecerem mais um pouquinho aqui do Parque Tecnológico. É uma estrutura bem interessante, tá? Ó. Ai. Depois morre, chega lá na porta do céu e pergunta por quê. No celular e olhando pro lado errado. É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar. Isso aqui é uma experiência também de gravação, porque os arquivos na GoPro em 4K eles quebram, né? Eles são repartidos em vários arquivos para que a câmera consiga armazenar ali sem perder a capacidade de fato gerenciar esse arquivo de maior tamanho. Então vou ver como é que fica no final das contas. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui também do audiobook. A gente já tá para finalizar. Mais uma vez, obrigado. Não deixa de curtir aí o vídeo e a gente vai se falando. Um abraço. Ó, o rapaz nem olhou pra mim, que nem conversa. Eu estacionei ali embaixo, ó, ontem. Mas vamos aqui de estacionamento G, que é o padrão. Não deu nem pra assistir mais um pouquinho de audiobook, né, gente? Então, obrigado. Tchau. A gente se fala.